Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia nesta jornada pelo autoconhecimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido rapidamente que corra no nosso canal do YouTube para acompanhar este bate-papo aqui, juntamente, em vídeo, vendo exatamente o que esse nosso convidado de hoje vai ter para nos contar. A WeMystic tem o prazer de receber aqui no nosso podcast Edu Scarfon. Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo, e com você? Melhor agora. Obrigado pelo convite, viu? A gente que agradece. Gratidão. Imagina. Adorei estar aqui com vocês, essa possibilidade. Muito bem. O Edu é bruxo, tarólogo, astrólogo e paranormal. Desde jovem mostrou interesse pelo ocultismo, mas foi na adolescência que descobriu seus dons psíquicos inicialmente difíceis de lidar. Após explorar diversas religiões, encontrou-se na bruxaria, fundando em 2009 a tradição eleusiana, uma vertente da Wicca dedicada à feitiçaria, estudos metafísicos e ao culto das divindades da Grécia Antiga. Em 2010, criou o Templo de Wicca Eleusiana em São Paulo, oferecendo treinamentos e aulas de tarô, astrologia e magia. Em 2014, venceu o reality show Os Paranormais do SBT, o que lhe trouxe fama nacional e convites para diversos programas de TV, os quais concilia com suas leituras de tarô, rituais e treinamentos no templo. E além, é claro, ele é coordenador da Astral TV também, né, Edu? Isso, um desafio aí que surgiu mais recentemente, mas está sendo gostoso, né? Que é uma oportunidade aí da gente dar espaço para pessoas como nós, né? Que falam de autoconhecimento, terapias holísticas, oráculos, poder exercer isso de uma forma bacana, aprofundada, porque às vezes, né, nas TVs abertas, nos canais de TV, é um espaço tão reduzido que eles dão pra gente, não é? Muito. E às vezes, assim sempre em participações pequenas em alguns programas, puxado também um pouco pro sensacionalismo, né? A gente tá aqui e tem a oportunidade de falar um pouquinho mais, né? Senão também acaba sendo muito superficial, né? Certeza. As pessoas pensam que a astrologia é só o horóscopo, por exemplo, e nossa... Só as previsões ali do dia, né? É isso aí. Edu, vamos começar lá do início. Você falou que foi difícil de lidar com alguns dons, né, que você teve já de pequeno. Como é que foi isso? Eu sempre me achei uma criança um pouco diferente das outras, porque os meus interesses eram outros, né? Então, enquanto o pessoal gostava, sei lá, muitos meninos jogar bola, as meninas boneca, eu já era uma pessoa que gostava de ficar ali na natureza, né? Quando os pais iam pro sítio, eu ia junto, né? Sempre de final de semana, e eu me via ali mexendo na terra, pegando umas folhas, uns galhos, daí eu fazia como se fosse a varinha mágica, simulava que eu estava ali no caldeirão. Então, não sei porquê, da onde veio isso, acredito que do passado, né, da alma, dos nossos registros, mas era do que eu gostava quando criança. E aí, na adolescência, eu percebi que eu começava a me conectar ali com as pessoas e com circunstâncias e que eu sentia o que elas estavam sentindo, eu sabia o que elas estavam pensando. E, no primeiro momento, eu pensei que fosse uma loucura da minha cabeça, que fosse algum problema psicológico, eu pensava na época... E fui buscar alguma ajuda, mas eu não comentava com ninguém também, porque eu achava desconfortável de falar sobre isso. De compartilhar, suponho. Julgamento, medo de julgamento, eu evitava ao máximo. E aí eu fui buscar, né, em religiões, em espiritualidade, tentar entender o que era isso. E a maioria falava que era uma mediunidade, né? Eu acreditava que era algum fenômeno espiritual. Hoje eu entendo que não. Porque a paranormalidade é algo biológico, né, da pessoa, do organismo. Então, tem gente que nunca necessariamente frequentou um templo ou seguiu alguma religiosidade ou espiritualidade e tem visão, uma intuição forte, clarividência, clareaudiência. É do ser, né, da pessoa. Ainda que a prática da espiritualidade ajude a desenvolver isso, né? A entender. Mas é o que eu fui buscar no passado, né? Respostas na religião, em religiões. Eu fui conhecer o kardecismo, Umbanda, Candomblé, fui passando. Passando para respostas, né? Exatamente, é isso aí. E aí, com o passar do tempo, essas passagens, né, por essas religiosidades, foi me trazendo um certo entendimento. E aí eu fui aprendendo a lidar, mas no começo era muito desagradável, porque uma coisa é você só pescar um pensamento de alguém e falar, ok, a pessoa pensa isso de mim, ou do que eu estou falando, ou da situação, tranquilo, é o pensamento dela. Outra coisa é a sua mente
se vincular a uma situação trágica que aconteceu e você saber como que aquela pessoa perdeu a vida dela, por exemplo, com atos violentos, ou quando ela foi surpreendida ali negativamente, né, numa tocaia que fizeram para ela. Então, esse tipo de coisa, em especial, me deixava muito atormentado. E eu pensava que era a minha cabeça que criava aquelas situações, quando eu me conectava àquilo, né, que era a mente criativa. E depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que não. Então, essas eram as maiores dificuldades, ainda mais que eu sempre sentia algum efeito físico. Então, ou uma queda de pressão, ou um suadouro, ou uma tontura, e isso me desconcertava na época. E qual é o conselho que você daria para alguém que está escutando a gente, ouvindo a gente, e que está sentindo alguma coisa parecida, assim? O que você gostaria, por exemplo, de ter ouvido lá atrás, nesse processo, e você não ouviu, mas aí com a sua experiência agora você descobre, qual o conselho que você daria? Então, o que eu diria para essas pessoas é que isso é uma habilidade que elas possuem, né? Todo mundo tem paranormalidade, de algum modo, que as pessoas não sabem qual é essa pluralidade na qual a paranormalidade pode se manifestar, porque ela é muito plural, né? Tem muitas possibilidades. Mas o que eu diria é que é uma habilidade e que tem como você aprender a lidar com isso sem que isso seja um incômodo na sua vida. Então, muita gente fala, eu quero parar de ver, eu queria parar. Eu também já vi muita gente que falou isso e que depois gostaria de retomar novamente com o dom. Passou, né, no futuro, passado um tempo, a querer que isso voltasse, né? Eu tinha quando eu era mais jovem, mas aí foi bloqueado. Sumiu. E eu queria que isso se manifestasse de novo. Então eu acho assim, é uma habilidade, você tem que aprender a lidar, na verdade, tem como, né? Então é só você entender como que isso funciona e saber o momento que cabe deixar isso vir à tona e no momento que isso está vindo que não deve vir, você interromper ali e deixar de receber aquele sinal, digamos assim. Fechar ali, né, a receptividade da antena para você não captar o sinal em momentos que são errados, porque tem hora que não cabe, né, que você está no momento de trabalho, numa reunião, por exemplo, e não necessariamente vai ser legal naquele momento, mas é uma habilidade, né, eu encaro como uma aptidão que a pessoa tem. Eu não diria dom, porque quando a gente escuta às vezes dons paranormais, dons psíquicos, as pessoas pensam que assim, são só os agraciados, né, que de repente tem aquilo, né, os todo escolhidos. mundo. Exato, e todo mundo tem, né, a pessoa só precisa entender o que ela possui e saber também que aquilo que ela não possui, se ela quiser, poderá desenvolver. E depois que você descobriu, talvez, o que você tinha, né, começou a entender, começou a estudar, você se lembra, assim, do seu primeiro... da primeira grande coisa que aconteceu na sua vida, depois de um pouco de mais de conhecimento? Vivi, a hora que eu considero que assim, eu comecei a profissionalizar um pouco essa parte de dons, os talentos, as aptidões, foi quando eu fui para Salem, né, nos Estados Unidos. Você foi? Fui. Eu morro de vontade de ir. Você vai amar, você vai adorar. Eu tenho medo de não voltar, de não querer voltar, na verdade. Isso pode acontecer, pode acontecer, porque eu voltei com o pensamento assim, olha, quando eu me aposentar, eu vou arrumar para lá que eu aqui. vou, exatamente. É mesmo, Edu. Porque é uma delícia. Primeiro que a cidade é uma gracinha, né, que é interior, então assim, as florzinhas, sabe, tudo muito bem cuidado, é muito bonita, e segundo que para quem gosta de metrópole, tá perto também de Boston. Então você vai dar uma volta, vai nas outlets, vê cidade grande, vê prédio e depois volta para casa na paz e na tranquilidade. Gente. Então, assim, é uma graça. Segundo, que tem um monte de loja mística para o pessoal que gosta tanto de coisas de bruxaria, gente, quanto também incensos, aromas, tarôs, livros de todos os tipos. Você fica encantado, né? É um lugar muito legal. Então, eu voltei com esse pensamento, né, de ao me aposentar é para lá que eu quero. E aí, mexeu muito comigo essa ida para lá, porque foi quando eu conheci, né, a Laurie Cabot, que é uma bruxa conhecida mundialmente, né? E ela tem um trabalho muito focado nessa parte psíquica. E aí, com ela, eu aprendi como que eu poderia utilizar isso sem que fosse ocasiões que eu não conseguisse controlar, sabe? Por exemplo, até então o que acontecia comigo era assim, isso se manifestava e tinha hora que eu via ali
algum espírito, tinha um contato com algum espírito, tinha a hora que eu recebia alguma mensagem, que vinha alguma visão da clarividência, mas era de maneira descontrolada. Era aquela coisa de quando o telefone toca do lado de lá, né? Não é quando a gente determina, e daí eu recebia a informação. E com ela eu aprendi, na verdade, a estimular esse contato para que ele viesse nas diferentes circunstâncias. Por exemplo, estou frente a um cliente, eu conseguisse, de repente, acessar as informações. Exato. Então, com ela, eu aprendi a utilizar desse recurso de uma forma que, o momento que eu quisesse, eu poderia acessar informações. E também aprendi técnicas, né, para potencializar os talentos, as aptidões, aprendi técnicas novas que eu não conhecia. Então, foi mais ou menos nesse período, há uns 10 anos, não, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, que daí foi quando eu comecei a lapidar, eu consegui lapidar isso, na verdade. Até então, eu sabia que acontecia comigo, mas não tinha essa lapidação. Maravilhoso. E em relação ao contrário, assim, de algum desafio que você se lembre no começo, que você tenha, além, claro, de não ter esse filtro, mas algum outro desafio que você pode compartilhar com a gente nesse processo? Eu ficava muito incomodado quando eu não tinha um controle sobre isso e acontecia em situações que não tinha de acontecer, né? Então, por exemplo, dirigindo na estrada, eu sempre via coisas, principalmente quando era à noite, estava tudo escuro, imagino. né? Sempre. E aí eram momentos que, assim, já teve ocasião que eu pensei que eu ia atropelar alguém, você entendeu? Porque vinham muito perto do carro, né? Mas, assim, é claro que quando a gente está conversando em um ambiente tranquilo e seguro, ou você está sozinho no ambiente meditando, se você vê uma presença, você sente uma presença espiritual e você vê ali isso se projetando de uma forma visual, você consegue perceber que é um espírito e não uma pessoa, né? A gente consegue ver claramente. Sim. Mas às vezes, por exemplo, quando você vê só um rastro, um vulto, e você está dirigindo, você está atento com outra coisa, pode te confundir. Então, nessas ocasiões, por exemplo, era bem desagradável, isso aconteceu algumas vezes, tá? Era ruim. E tinha ocasiões que eu estava fazendo alguma coisa comum e que acontecia também, alguma manifestação, sentia alguma coisa e não era legal, né? Então, houve essas situações onde não era para acontecer e aconteceu alguma intervenção, digamos assim, psíquica ou espiritual. E como que a gente consegue diferenciar uma habilidade psíquica de uma intuição, por exemplo? Como que a gente... Porque tem muita gente que sente como intuição e acha que, por exemplo, é paranoia. Então, assim, a intuição, ela é sempre uma caixinha de surpresa, né? Porque nunca ninguém consegue desvendar ela claramente, a não ser se você vai lapidando, se você vai se desenvolvendo. Mas, assim, pro pessoal de casa, como que a gente consegue distinguir? Então, a gente tem várias habilidades psíquicas, né? Então, a clarividência, a clareaudiência, tem a clarissenciência também, que são as percepções dos lugares. Então, por exemplo, a pessoa que é clarissenciente, ela chega num local, ela vai ter as sensações do que acontece ali, e ela precisa confiar nisso. Então, uma pessoa muito intuitiva, ela chega, ela sai sentindo coisas, percebendo, captando, é muito provável que ela seja uma pessoa clarissenciente. Então, ela chega ali, ela identifica os registros que tem naquele local. E tem clarissencientes que eles conseguem perceber por um raio, né? Às vezes um espaço maior, às vezes até uma quilometragem, que a pessoa consegue acessar informações ali das energias que estão chegando no local. Depende muito, né, do clarissenciente em si. Mas uma pessoa que é muito intuitiva, pode ser que ela seja clarissenciente. A intuição, de alguma forma, eu acho que é uma coisa a ser respeitada, porque é um sinal de psiquismo, né, que a pessoa possui de algum modo. Agora, tem aqueles que têm uma criatividade muito intensa, né, também, e a pessoa às vezes tem ali a dúvida se é a mente criativa ou se são percepções psíquicas. O que eu diria? Entre em alfa, porque quando você entra em alfa, tudo que acontece ali não é a criatividade, tudo que acontece é natural. Então, para quem não sabe o que é o alfa, é um estado, né, que você entra cerebral, né, digamos assim. Estado de consciência. Sim. Isso, um estado de consciência, né, que você vai diminuir o ritmo da velocidade das ondas cerebrais. E o processo criativo nosso, geralmente, ele acontece quando a gente está em beta, né, que é um estado mais acelerado, o alfa é mais tranquilo. Então, fez ali uma meditação para entrar em alfa, você não vai ficar fazendo esforço mental, seu cérebro não vai ficar para criar situações. Então, não tem como ser o potencial criativo. Tudo que a gente capta, percebe ou sente estando em alfa, são percepções verídicas. Perfeito. Isso foi legal também, foi uma das coisas que eu aprendi com a Lori. Assim,
antes de fazer qualquer processo psíquico, entre em alfa. Em alfa não tem como a sua mente te confundir, sabotar, né? te sabotar. E quando a gente, por exemplo, tá lidando ali, estamos sentindo uma presença. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que deve ser uma das, né? Eu não vejo e não escuto, mas eu me arrepio inteira. E isso desde criança, assim, qualquer coisa. E aí, e é engraçado, não tenho nem como explicar isso, porque assim, eu me arrepio e é como se fosse uma onda, sabe? Que você sente. Mas eu não vejo onde tá. Mas eu falei assim, entrei nesse lugar aqui, me arrepiei, uma sensação de que você não tá sozinho. Sim. Quantas vezes eu falei, gente, eu sou louca e eu não tô sabendo. Como que a gente, por exemplo, num caso desse, que você não tá vendo, você não tá ouvindo, mas você tá sentindo algo. Como que você sabe se é bom ou ruim? Ou não tem como saber? Então, você tem que perceber na hora quais são as emoções e os sentimentos que vêm. Se vem medo... Principalmente, se vem medo, se vem uma irritação, um nervosismo, uma vontade de sair do local. Porque se vier uma vontade de sair dali, é um sinal, né, que é uma energia que está confrontando a sua, né? Estão entrando ali em choque. Agora, se você sente um leve arrepio, mas ao mesmo tempo uma tenacidade, não é uma coisa que te incomoda tanto, além da sensação de arrepio, que pode incomodar, né, algumas pessoas, mas é que como isso acontece com você já há um certo tempo, acho que chega um momento que isso fica uma coisa meio natural. Então, assim, o que você tem que reparar principalmente é o que você sente frente a esse tipo de circunstância. Se você sente que é algo inóspito, hostil, ou se é algo mais tênue e tranquilo. Nunca tinha parado para pensar nisso, na reação. Porque a maioria das vezes aconteceu em ambientes que realmente não me era algo do tipo assim, deixa eu sair daqui. Sim, então incomodava. Realmente não era legalzinho, gente. Não era bom. E aí, voltando um pouquinho pra bruxaria, que você teve essa experiência nos Estados Unidos, né? Como que você trouxe esse conceito pra cá, assim? Como que foi esse processo dentro da bruxaria? Você se descobriu mais ainda? Como é que foi? Sim. Eu já praticava, né, a bruxaria, a Wicca, tinha feito já auto-iniciação, já tinha tido iniciação com outro sacerdote, mas a forma que eu trabalhava é uma maneira mais devocional. Como muitas tradições, né, o fazem. Então, é a devoção aos deuses, às deusas, né, que são faces do feminino e do masculino sagrados. Então, a prática da magia, da feitiçaria, que é uma coisa que eu sempre gostei, dessa possibilidade de você moldar a sua vida, né, de você utilizar a magia, os recursos que você possui, para você ir transformando as coisas e criando um caminho, né, para você chegar onde você quer. Então, eu já fazia uso disso tudo, mas eu não conhecia um trabalho voltado ao desenvolvimento dos dons. Até mesmo porque nas outras religiosidades que eu havia passado, falavam muito assim, a mediunidade, tem que desenvolver a mediunidade. Mas tá, como se desenvolve? E aí? Né? E aí? Até porque a maioria que fala sobre mediunidade vê isso sob a ótica do conceito da incorporação. Total. Que era algo que eu vivenciei no passado, antes de aderir à bruxaria, mas que eu já tinha dito para mim que eu não queria mais. Eu queria que o meu contato com espíritos fosse de uma outra maneira, sem que precisasse haver uma incorporação. Então, ou de uma forma telepática, né? Qualquer outra maneira que fosse menos intensa, digamos assim. Ritualística, né? Talvez? Isso, porque me incomodava, na verdade, a ideia de eu ficar desacordado ou perder um pouco a consciência, sabe? Um espírito estar consciente utilizando ali a minha mecânica. Então, isso me incomodava no passado. Então, na verdade, eu escutava todo mundo falar de mediunidade no kardecismo, na Umbanda, no Candomblé, mas ninguém explicava como desenvolver. Era assim, nas religiões afro-brasileiras nas quais eu passei, hoje eu vejo, tenho muito contato com pais de santo e mães de santo, eu vejo que eles se preocupam muito em trazer informação para as pessoas. Ainda bem. Em muitas casas, eles fazem palestras antes, isso é muito legal, mas no meu tempo não rolava assim não. Quando eu comecei, não era desse jeito que acontecia, era assim, toca lá os atabaque, põe a pessoa lá no meio e a pessoa vai girar jeito. e vai vir, e você vai perder ali, né, o domínio, e aí vem o espírito que bebe no seu corpo ali até dizer chega, fuma no seu corpo até dizer chega. Eu falava, não, se fosse para alguém consumir álcool ou qualquer coisa, eu queria que fosse eu no meu corpo, sabe? Porque eu pensava, é o meu corpo, né? Eu não queria que a coisa funcionasse dessa forma. Então, eu tinha esses pensamentos, essa filosofia na época, e eu queria que o contato com espíritos funcionasse de uma outra maneira. E aí, quando eu estava ali frente à Lori e eu vi que, assim, na primeira aula ela falou, olha,
Aqui nós não vamos falar sobre o círculo mágico, a gente não vai falar sobre o caldeirão, a gente não vai falar sobre varinha, a gente não vai falar sobre magia. Isso tudo vocês vão encontrar nos livros, é só vocês lerem. Aqui nós vamos falar sobre a ótica da Cabot Tradition, vamos falar sobre dons psíquicos, né? Eu vou contar a minha experiência com eles, os que eu possuo, como eu utilizo, vou falar os que existem, como vocês podem potencializar. E vou falar depois sobre cura psíquica. Aí eu fiquei encantado, porque eu falei, é uma coisa que eu não conheço, porque até então tudo o restante de bruxaria, você vai ver Scott Cunningham falando, você vai ver Raven Grimace, todos eles, Gardner, nos livros, né? Então ela me trouxe algo que eu não conhecia e que eu sabia que acontecia comigo, mas que eu ainda não tinha tido explicações ou uma bibliografia que falasse a respeito. E hoje você pratica alguma ritualística ainda da bruxaria no seu dia a dia? Pratico. Meu dia a dia é todo bruxesco. Todo bruxesco. Porque todos os dias eu faço magia, não posso dizer que não, né? Porque faz parte, né, do meu hábito. Eu lido com ervas, né? Semanalmente estou ali fazendo alguma coisa, preparando banhos. Para mim é muito terapêutico, né? Eu gosto de mexer com erva, com incenso. Todos os dias eu escolho quais cristais eu vou utilizar naquele dia, de acordo com o que eu sei que tem de acontecer no dia. Eu falo, hoje eu preciso de calma, deixa eu pegar essa ametista, porque se ela não me acalmar, eu jogo ela na cabeça de alguém e ela vai servir. É uma boa tática. De um jeito ou do outro. Brincando, galera. Mas, assim, são coisas que a gente faz, assim, de você escolher o cristal, de você preparar um banho. Eu sigo sempre a questão das luas. Estou o tempo todo olhando ali quais são os momentos de poder que eu posso utilizar, como utilizar, e faço sabás, né, os rituais, e honro ali as divindades. Então é uma coisa que acontece diariamente. Eu ainda treino pessoas na bruxaria até hoje, que legal. Também lá no templo, né? A gente trouxe já alguns bruxos aqui no podcast. E eu gosto de fazer a pergunta crucial para todos os bruxos que vêm, e o Edu não vai ser diferente. Quem acompanha aqui, quem maratona o meu Momento Místico, sabe exatamente o que eu tô falando. Edu, a gente pode ou não pode soprar canela no dia 1º? Até tomei uma água aqui antes de responder. É uma polêmica. Olha, tem uma segunda polêmica que é a seguinte, mas vamos lá. Nossa, tem outra ainda. Opa, tem, claro. Então, é assim, eu não gosto de radicalismo, sabe? Então tem os bruxos que às vezes falam, não, sopra canela no dia 1º, que isso é uma bobagem. Eu acho que assim, o que a pessoa fizer ali, colocando uma intenção, é um ato de magia. Então, assim, se ela crê que a canela traz energias positivas e ela quer entrar ali, né, o mês com energias positivas, e ela sopra com essa crença, fazendo ali as mentalizações dela, eu não vou dizer o contrário. Mas o ato de soprar na bruxaria não é afastar? Então, mas depende da intenção, como você faz. Como a intenção. O que eu percebo é que muita gente sopra pra dentro. Pra dentro de casa. Como quem tá empurrando pra dentro, né? Pra fluir essas boas energias. Sim. Eu acho que se a pessoa faz dessa forma, né? Ok, agora, por exemplo, se ela faz ali frente à casa dela e sopra pra fora, aí eu acho que não tem muito a ver. Sentido, não tem gente. sentido. A canela é dentro de casa. Eu penso isso. Da porta pra dentro. Você tá mandando pra dentro, né, do seu lar. Você quer que aquelas energias fluam na sua casa e, como consequência, na sua vida, né? Que é micro e macrocosmos. Exato. Então, eu acho legal fazer. Que tem muita gente que fala, isso é bobagem, não sei o quê. Eu acho que é válido. É válido. A segunda polêmica, independente da religião, principalmente a de matrizes africanas, né? A gente pode tomar banho de ervas da cabeça para baixo? Eu super recomendo da cabeça aos pés. Às vezes, quando os meus colegas pais de santo, mães de santo falam, do pescoço para baixo, eu fico com aquele pontinho de interrogação. Eu entendo que muitos têm aquele pensamento assim, o seu ori, né? Sim, cabeça. Tem que ser cuidadoso. Tem que ser muito cuidadoso, porque de repente você utiliza de uma erva que seja de um orixá, que seja, sei lá, oposto ao seu. Que não é da cabeça, isso. Exato, que não é da sua cabeça, então isso não é legal. Mas eu penso que isso é válido para quem faz parte da religiosidade, quem é um iniciado no candomblé. Para os outros, né, que querem só fazer o uso daquela energia, daquela erva, eu acho importante da cabeça aos pés, porque você tem chakras, né, importantíssimos aqui, o seu frontal, o seu coronário. Então, esses chakras, eles não vão
receber aquela energia diretamente, eu acho assim, se eu quero, sei lá, atrair o amor para minha vida, eu vou tomar esse banho da cabeça aos pés para eu pensar corretamente, da maneira que eu preciso, para atrair o amor, para eu conseguir falar de uma maneira legal, porque daí também o chakra laríngeo ali é beneficiado. Então, eu penso, se eu quero trazer aquela energia para minha vida, eu tenho que trazer da cabeça aos pés. Tá vendo, gente? Mais um bruxo aqui trazendo luz, né, para esses assuntos tão polêmicos, porque na internet também, né, galera? Sim. Dia 1º é um show. É um show nesse Instagram, nesse debate. TikTok. Sobra a canela pra lá, não sobra pra cá. Eu falo assim, gente, deixa a canela. Sim. A canela só quer fazer o trabalho dela. É verdade. E, Edu, agora eu queria te perguntar, até pra gente trazer essa informação pro pessoal de casa, falando sobre espaços, ambientes, que não estão lá com suas energias muito bem, muito fluídas. Qual o primeiro sinal, assim, que a pessoa pode detectar, por exemplo, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, que algo ali não tá bom? Eu acho assim, se ela sente, por exemplo, uma sonolência desmedida, né, assim, fora do normal, se ela sente que, de repente, aquele local ali, ela perde um pouco da energia dela, da vitalidade, ela fica um pouco desanimada, porque eu acho que tudo é muito sobre o que a gente sente quando a gente está em cada local e as nossas percepções. Agora, se eu só sinto um soninho do bem, tranquilo, né, e tudo mais, pode ser que o local me relaxe também. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, a gente tem que perceber assim, se o tempo inteiro é uma sonolência no sentido de perda de energia, de vitalidade, né? Eu fico ali desanimado, se aquele local me causa alguma tristeza, se me deixa para baixo, por exemplo, são sinais de que a energia do local, de repente, não tá bacana, né? Então, eu acho que é por aí. Se, de repente, eu não sei se a energia tá legal ou não, entre em alfa para descobrir. Pergunto para o espírito do local, né? Como que tá a energia daqui? Toco as paredes ali e fico quietinho com a mente limpa, né? Tranquila, para eu ver quais são as minhas sensações. Sentir desconforto? Não tá legal. Sentir uma paz e uma tranquilidade? Tá bacana. Se além disso eu quiser confirmar com uma radiestesia, um pêndulo, por exemplo, vai ser ótimo. Ok. Objetos quebrados, essas coisas. Então, eu acho que assim, objetos que quebram Vidro, com facilidade no espelho. local, vidro, espelho não é legal, né? Se estiver quebrado. Objeto quebrado também a gente manda embora, né? Não é legal a gente ficar colando e mantendo. Mas se é um local também que com muita facilidade, por exemplo, aparelhos eletrodomésticos queimam, luz fica piscando, tem umidade, né, com uma certa intensidade, não uma pequena umidade ali aparecendo, mas você vai e arruma, depois aparece de novo. Então, eu acho que isso tudo são sinais de que a energia ali não tá bacana. Então, vale a pessoa ter mais cuidado, sei lá, faz uma fumigação de ervas, utiliza ali aromas, um animalzinho de estimação também pode ajudar a ser um aliado da pessoa no controle da energia, mas aí cuida do animal também, não deixa ele fazer sozinho o trabalho, né? A pessoa pega um gato, cachorro, né? Vai depois lá, o bichinho não aguenta. Você vai limpar e joga ele ali, não dá, né? Eu acho que ele é um aliado, né? Pra ele fazer o trabalho todo. Quando senta no colo, é pra ele tá limpando a pessoa? O gato, muitas vezes, ele faz esse trabalho. Principalmente quando ele para ali, fica passando o nosso pé com a cauda ali, passando, girando ali perto da gente, muitas vezes Aquilo ele tá limpando, E aí sempre tem um cantinho em casa que eles gostam de ficar mais, assim. Muitas vezes ali ele tá fazendo o trabalho dele de absorção de toda a energia, né, e neutralização dela. Perfeito. E aí, na mesma temática de ambientes, eu vou te perguntar sobre pessoas. Então, às vezes a gente fica insistindo naquele amigo. Aquele amigo, sabe aquele amigo? Sei. Que não tá te trazendo nada bom, mas você tem ali uma responsabilidade ali, emocional, ou até mesmo o seu relacionamento, né? Que você tá vendo que não tá legal, a pessoa é muito negativa, a pessoa não anda pra vida. Quais são os sintomas que a gente pode ver, né, nas pessoas e sentir que ali não tem uma energia muito bacana? Eu acho, Vivi, que é muito sobre a gente, assim, mais sobre a gente do que sobre as pessoas, sabe? Por exemplo, se a pessoa te provoca ali um estado de ira, isso tudo é muito frequente,
e você já conversou a respeito, você já dialogou, você já explicou o que te incomoda, você já tentou ali acender uma luz para a pessoa de como que ela poderia agir em relação a algo, ou pelo menos como que ela poderia agir em relação a você também, porque tem gente que às vezes acha que você é aquele amigo para ouvir só, a pessoa quer falar e ela descarrega em você os problemas dela, e isso acontece com uma certa frequência, e você sempre sai mal depois daquele happy hour, que seria um momento assim que seria para ser gostoso, para ser divertido, descontração, e de repente é uma coisa chata, exaustiva, que você atua meio que como terapeuta do seu amigo, da sua amiga, do seu namorado, da sua namorada, e isso é frequente, já não é legal. Então eu já me afastei de amizades assim, e antigamente eu achava que não, eu sou terapeuta, eu sou bruxo, eu sou good vibes, então eu preciso... Curo todo mundo. Eu preciso ali ouvir a pessoa e, de repente, faz parte do meu caminho de desenvolvimento, ajudar, e vou promover ali uma ajuda para a pessoa também. Então eu me esforçava nesse sentido. Mas eu comecei a perceber que a carga estava ficando muito pesada, porque não era uma pessoa, eram várias pessoas que tinham esse tipo de comportamento comigo. E eu percebi que, assim, se eram várias pessoas, era porque eu estava deixando. Então, o erro não estava nos outros. Por isso que eu falo, é sobre a gente, né? Sim. Eu estava errando que eu estava deixando aquilo acontecer. E aí eu falei, bom, então eu vou buscar mudar. Eu não quero, no primeiro momento, cortar essas pessoas da minha vida. Então, eu comecei a conversar. Falei, então, mas você está muito negativo, muito negativa, não é assim. Tenta mudar essa forma, senão você só vai ficar traindo isso. E eu percebia que não adiantava. Porque a pessoa até concordava comigo, mas assim, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque depois eram os mesmos comportamentos. E aquilo estava sendo tóxico para mim. Porque quando a pessoa começava a falar, eu já ficava pensando numa desculpa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer para eu sair dessa conversa? Eu tenho uma reunião, tenho alguma coisa, já tá tarde para mim. E era sempre assim. Então, o que eu fiz? Parei de marcar. Parei de convidar, parei de bater papo com a pessoa, né, com as pessoas, porque era mais de uma, e eu percebi que foi libertador. Você entende? Porque eu acho que assim, a gente precisa cuidar da nossa energia e a gente não pode deixar o outro empurrar a gente para baixo. E não importa se é amigo, se é um relacionamento amoroso, o que é, sabe? É a gente tirar da nossa vida, aparecem pessoas bacanas, o universo entende qual é a mensagem, o que você quer, e começa a mandar gente legal. Eu ia te perguntar se você não acha que esse processo de autoconhecimento, espiritualidade é um processo solitário. Eu acho. Eu acho que assim, a gente pode partilhar com pessoas, né? Que nem na bruxaria a gente tem os covens, né? Tem as traduções, então são pessoas que celebram juntos, é muito gostoso, porque a energia do grupo deixa aquilo muito poderoso, né? Todo mundo ali pensando no mesmo propósito, a mesma intenção, mandando energia junto, mas assim, é aquele momento, depois na vida é você, né? A gente nasceu sozinho, a gente vai embora sozinho, então a gente pode ter uma companheira, um companheiro, podemos ter amigos, pessoas que vão partilhar momentos, mas depois, quando você entra na sua casa ou no seu quarto, é você, né? Consigo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito bem com a gente, sabe? Tem que criar uma forma, uma maneira, né? Pegar mais leve consigo mesmo, não se atormentar, que a gente se atormenta muito, se cobra muito, porque é a gente, né? Você acha que a gente é o nosso próprio obsediador, às vezes? Eu acho. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes as pessoas falam... Processo de autossabotagem. Nossa, demais. As pessoas falam, tem algum obsessor? Para mim, obsessor existe, espiritual, mas é aquela coisa, assim, você baixou sua frequência, você atraiu. Você elevou sua frequência, muda. Você atrai também outras influências espirituais. Pode ter um ali que gruda em você por um tempo? Pode, mas para mim são casos raros, assim. Eu acho que o maior obsessor é a gente mesmo, da gente. E a gente precisa mudar isso. Nossa. E é todos os dias, viu, gente? É solitário, mas é recompensador no final, né? Exatamente. E agora a gente tá indo pra nossa reta final, viu como passou rápido? Nossa, muito rapidinho, muito gente. Rápido. Qual conselho, assim, aí acho que entraria no geral, não só na parte ali do psíquico, né? Acho que da bruxaria também, tudo. Qual conselho que você dá para essa nossa galera que tá aí nesse processo de autodesenvolvimento, né? Tornar um pouco... É claro que leve não tem como, porque a maioria das pessoas caem no autoconhecimento pela dor e não pelo amor. Mas qual conselho que você poderia dar para essas pessoas nesse processo de despertar? Ficar de olho na sua frequência energética. Eu acho que é isso, porque assim, cada um vai ter o seu caminho, tem gente que vai curtir a Umbanda, tem gente que é o Candomblé, tem gente que é a Wicca, tem gente que vai ser esotérico, espiritualista livre, e ok, tá todo mundo buscando, né, melhorar
melhorar a sua vida e fortalecer a sua espiritualidade. Mas eu acho que se tem uma coisa que todo mundo precisa, gente, é cuidar da energia, porque isso é uma coisa que todos nós concordamos, independente da crença de cada um espiritual, religiosa, a gente concorda que a energia existe e que ela é um fruto de como que está a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso emocional, os nossos sentimentos, tudo isso gera uma energia à nossa volta. Então, assim, se eu não tô legal, a minha energia vai estar baixa. Então, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, né? Levantar o meu astral ali durante o dia. E eu acho que esse é um trabalho diário, que a gente tem que estar o tempo todo se policiando. Orar e vigiar, né? Orar e vigiai-vos. Aquela coisa, eu estava tão bem, encontrei com fulana, meu dia, sei lá, decaiu, a coisa ficou ruim. Ok, então já foi, já aconteceu. Então o que eu posso fazer para melhorar? Ao invés de eu ficar pensando, o que a fulana tem? Porque às vezes as pessoas ficam, sabe, presas ali a uma coisa que não vai levar em nada. Sim. Então o que eu posso fazer para melhorar o meu dia? Eu vou assistir alguma coisa que eu gosto. Eu vou conversar com uma pessoa que seja engraçada, que faça eu me sentir bem. Eu vou de repente ler esse livro que me toque, eu vou ver essa série. Alguma coisa que eleve. Muito bem. E Edu, onde que o pessoal te acha? Quais são os próximos projetos, planos? Ele ainda não vai para Boston, gente, mais um pouquinho aqui. Só ano que vem, para passear ainda. Pra passear, Por não enquanto. vai definitivo. Mas como que tá a sua vida agora nos próximos meses? No Instagram, né, sempre, @EduScarfon. Quem não tá seguindo, segue lá, galera, porque lá a gente posta absolutamente tudo, né, que a gente tá fazendo. Tô na Astral TV diariamente, né, de segunda a sexta. 11 da manhã ao vivo, então galera pode se ligar lá nos programas, estão bem legais. Legal. Tem livro saindo, né, agora no segundo semestre, né, ainda acho que até agosto, é sobre paranormalidade, onde a gente reúne essas informações para a galera. Olha só. Quais são os dons, exercícios para desenvolver cada um deles, relatos de experiências. Então tá muito legal, o livro vai sair pela Madras Editora. Então a galera pode seguir lá o perfil da Madras também para poder acompanhar. Edu, foi uma honra ter trazido eu você adorei. aqui hoje. O pessoal da Adorei. Wimística também agradece muito, a gente agradece muito, porque assim, o seu trabalho é muito legal, é muito próspero, né? Então, pra gente é uma honra muito grande estar compartilhando um pouquinho aqui do seu trabalho com a gente. Fico mega feliz. Valeu, galera da Wimística. Vivi, obrigado. Eu que agradeço. Adorei, imagina. parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E volte, por favor, depois do livro, traz pra gente falar também. Combinadíssimo. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais episódio novo. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece, hein? Olha lá, não vai ficar ninguém de fora. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.